Como eu falei para vocês, nesse treinamento, além de eu estar conversando, falando sobre auto-hipnose, ensinando auto-hipnose, eu vou trazer alguns profissionais que eu acredito que têm grande relevância na área e que vão agregar muito ao seu conhecimento nessa jornada pelo mundo da auto-hipnose. Um desses profissionais, eu já apresento agora, é o Robert Rezende. Robert é lá de Belo Horizonte, do Instituto Sinapse. E o Robert é um grande estudioso da neurociência e vai poder falar um pouquinho mais para a gente dessa parte mais interna, do porquê tudo isso está acontecendo, de como isso acontece de um ponto de vista mais científico. E ele já faz essa estreia aqui nesse curso, nesse primeiro vídeo, onde a gente fala sobre neuroplasticidade, que é algo de extrema importância dentro desse processo de auto-hipnose e é um dos grandes geradores de mudança. Robert, o que é isso de neuroplasticidade? Então, o que acontece é que está muito na moda, né? Falar neuroplasticidade daqui, neuroplasticidade dali, e às vezes a gente fica um pouquinho perdido no entender o que é isso. Mas basicamente é a nossa capacidade de ter mudanças de disparos neurais, porque o nosso cérebro é que nem uma caixinha cheia de fios, né? E esses fios se conectam. Então, você tem um estímulo visual, por exemplo, os fios se conectam de um jeito, vai lá no fundo do hospital, forma uma imagem, e aí toda vez que você tem aquele estímulo, aquela imagem vai ser informada daquele jeito. A ideia é que, para todo estímulo, não só esses estímulos táteis de sentidos, mas para todo estímulo, inclusive psicológico, a gente tem um disparo certo. Por exemplo, estímulo de medo, né? Se você trazer algum medo, por exemplo, a pessoa que tem aracnofobia, medo de aranha, se a pessoa pensar na aranha, a circuitaria neural dela já vai disparar de um jeito que vai gerar aquele medo, vai funcionar a estrutura de medo dela. A ideia da plasticidade, né, da neuroplasticidade, é mudar essa engenharia. É fazer com que, com determinado estímulo, com estímulo A, a resposta, em vez de ser B, passe a ser C ou D, uma resposta diferente daquela que a pessoa quer. Então, isso que é a neuroplasticidade, é mudar, é trabalhar a plasticidade da nossa formação de disparos. E essa neuroplasticidade, ela acontece em qualquer idade? Por exemplo, uma pessoa idosa, ela consegue ter essa neuroplasticidade, ela consegue ter essa mudança? Excelente pergunta. Então, o que acontece? Claro que em indivíduos mais novos, essa plasticidade ela é muito maior. E à medida que você vai... Vão ter mais neurônios sendo formados e tudo. Exatamente. É porque, imagina que uma criança, quando ela nasce, ela é branca. Ela é tipo um computador que não tem nenhum programa. Então, tudo que vai entrar nela, ela vai filmando em 4D. Ela precisa aprender tudo. Ela precisa aprender a falar, ela precisa aprender a ver as coisas, identificar objetos, precisa aprender tudo. Então, ela tem muitos bilhões de neurônios a mais. Se você pegar uma foto da estrutura neuronal de uma criança ali de 2, 3 anos de idade, você vai ver ali bilhões e bilhões e bilhões de neurônios a mais do que no adulto. Porque o adulto ele já tem uma série de coisas que ele já aprendeu e que ele não precisa ficar filtrando e repensando aquilo, né? Então, se você, por exemplo, já viu um carro, já sabe o que é um carro, você não precisa, de novo, reconfigurar uma estrutura para entender o que é carro. O nosso cérebro ele é feito de maneira que a gente tende a economizar energia. Então, ele vai automatizando a maioria das coisas. Então, aquilo que não é usado vai morrendo. Então, a gente nasce com bilhões de neurônios, tipo 800 bilhões de neurônios, e vai caindo isso, na idade adulta já está em 200. E aí, o que acontece? Não só a quantidade de neurônios, mas a quantidade de conexões. A conexão que você faz para aprender algo, quando você está aprendendo muitas coisas, são muito maiores as quantidades de conexões entre um neurônio e o outro do que quando você já está adulto com várias coisas sedimentadas. Mas todo indivíduo vivente, ele tem uma neuroplasticidade. É possível aprender alguma coisa, é possível mudar questões tanto neurais quanto musculares e os aprendizados no geral de mudança de plasticidade. Hoje em dia a gente tem muitas terapias e ideias de terapias que são muito fantasiosas, né? Que a gente costuma ver coisas que a gente sabe que com total certeza elas não têm nenhum embasamento científico, que não vão funcionar de maneira alguma. Mas uma coisa que se fala muito é da força do hábito. Se você repetir muito algumas coisas, se você criar hábito relacionado a algo, você vai gerar mudança. Dentro da neuroplasticidade, isso faz muito sentido. A partir do momento que você está executando uma tarefa várias vezes, você vai basicamente ensinar a sua mente como fazer aquilo de maneira fácil. Você vai evitando que aquilo seja algo novo sempre, não é? É mais ou menos assim. Sim.
O hábito, ele é formado numa corrente, numa constante de ações. Então, se você executa determinado movimento muitas vezes, você vai ter mais facilidade para esse movimento. Eu lembro que, eu vejo, né, na verdade, quando eu comecei a estudar mágica, né, isso tempos atrás, assim, o pessoal pegava o baralho, fazia aquela manipulação, aquele negócio todo, eu ficava desesperado, porque eu pegava o baralho e caía todo na minha mão. Com o tempo, com a prática, eu comecei a gerar uma capacidade de manipular o baralho de tal forma que ele já não caía mais na minha mão. Eu nunca consegui, mas eu tenho total noção que é uma questão de prática. Que as pessoas que realmente conseguiam, ok, algumas tinham uma habilidade um pouquinho nata, mas as pessoas, ao praticar, conseguiam fazer aquilo, né? Sim, sim. E quando você começa a praticar algo que você não praticava antes, o seu cérebro não está acostumado com aquilo. Ele não tem circuitos que falam sobre aquilo. Ou seja, é porque é que nem um programa de computador mesmo, né? O computador, ele tem algumas programações que você faz e ele já vai. Se você clica em alguma coisa no computador, automaticamente abre uma pasta. O nosso corpo, a nossa mente também funciona da mesma forma. Como algumas coisas a gente não é programado ainda, o início de fazer qualquer coisa é mais difícil. Mas a gente vai criando uma abertura de circuitos que vão se envolvendo com aquele movimento e aí você vai criando uma plasticidade. Isso que é a plasticidade, porque antes não tinha aqueles circuitos neurais e eles começam a ter. E aí é muito importante a prática e o tempo de prática. Por exemplo, tem vários estudos num grupo lá da UFMG, de Gerdau, pessoal que estuda justamente a prática na neuroplasticidade, ou seja, o quanto a prática é importante para haver neuroplasticidade. Então, um exemplo bem claro, assim, sem delongar muito na resposta, mas para que fique bem ajustado, o pessoal usa muito a metáfora do caminho da roça. O caminho da roça é o seguinte, tem um caminho lá na roça que você sempre pega ele. Não tem capim, não tem nada naquele caminho. Todo lugar tem capim, mas no caminho da roça não tem. Por quê? Porque aquela galera passa ali todas as vezes. Para você criar um novo caminho, você teria ou que capinar ou começar a passar muita gente, muitas vezes por aquele caminho. Que aí o mato vai morrer e automaticamente você vai começar a ter uma visão, uma abertura de um novo caminho a seguir. E se ninguém passa para aquele caminho antigo, o mato volta a crescer. É assim com os nossos hábitos. Pessoas que estudam, por exemplo, outra língua. Ficam muitos anos, falam bem, falam fluente, voltam para o Brasil, ou então param de praticar a língua, o que acontece? Começa a esquecer várias coisas. Então, quanto mais você pratica algo, mais os seus hábitos vão sedimentando e os circuitos vão se fortalecendo. Então essa plasticidade vai ficando mais firme, mais rígida. Com base nessa sua resposta também, eu entendo que uma coisa que pode ser importante tanto para começar a criar essa neuroplasticidade, para forçar esses novos neurônios, então a prática de coisas diferentes, fora do seu hábito atual, né? Por exemplo, fazer coisas que você não está acostumado a fazer as coisas de uma maneira diferente das que você está acostumado a fazer. Sim, sim, certamente. O que acontece? Como a gente já tem aquelas coisas que a gente é acostumado a fazer, quando a gente vai pensar em qualquer prática nova, seja um aprendizado motor ou seja um aprendizado intelectual mesmo, você começa a ativar áreas que você não ativava antes. Quer ver coisas fáceis de se pensar numa neuroplasticidade? Aprender um novo instrumento musical ou aprender um instrumento musical. Se nunca tocou violão na vida, no início vai ser difícil. E vai ter várias áreas motoras, né, que você não tem aquela habilidade. E à medida que você vai fazendo, você vai criando essas conexões. Não surgem novos neurônios, né? A quantidade de neurônios não vai aumentar. Mas a quantidade de ligação entre vários neurônios diferentes vai aumentar. Então, alguns neurônios que antes não se conectavam, eles passam a se conectar por causa desse novo aprendizado, desse forçar mesmo do aprendizado. Não só a questão motora, que eu falei, uma nova habilidade, mas questões como aprender uma língua totalmente nova, fora do seu padrão. Aprender uma língua latina, ok, mas aprender uma língua fora do seu padrão, tipo um chinês da vida, um mandarim. Isso aí aumenta muito mais a sua capacidade de pegar áreas que você não pegava antes. Mas não precisa de ir lá aprender mandarim, não. Uma coisa simples que você pode fazer todo dia, se você é destro, comece a escovar diariamente os dentes com a mão esquerda. Se você tem costume de sair por um lado da cama, sai pelo outro lado da cama. Começa a fazer coisas que você não faria normalmente. Tudo que você não faria normalmente, você começa a fazer, você está obrigando o seu cérebro a pensar aquele movimento. E automaticamente você está criando mais plasticidade, mais áreas sendo ativadas que não eram antes. E eu até chamei o Robert para a gente falar desse tema dentro desse curso de auto-hipnose. Primeiro porque
neuroplasticidade é um negócio que está muito na moda, né? Todo Sim. mundo fala de neuroplasticidade, muita gente nem sabe o que é, verdade. mas está falando. É um termo que se usa bastante. Essa geração coach aí gosta muito de utilizar esse termo, muitas vezes sendo utilizado de forma errônea. Sim, sim. Né? Mas eu trouxe aqui justamente porque, pelo que a gente então consegue entender, a neuroplasticidade ela se dá por novos hábitos, se dá por uma mudança, se dá por hábitos que você vai forçar eles até que eles virem coisas cotidianas. Coisas novos estímulos, né? Novos estímulos que vão criar novos hábitos, né? E a auto-hipnose, ela é então fantástica para poder ajudar nessa neuroplasticidade, né? Sim, com toda certeza. Não só pela questão, essa questão de fazer algo novo, que geralmente quem está começando a fazer auto-hipnose agora está fazendo algo novo, então tem um aprendizado aí, mas principalmente porque tem uma coisa que nós temos uma estrutura interna, aí eu não vou entrar em termos técnicos nem nada, mas nós temos uma estrutura interna de percepção daquilo que é relevante para a gente. Então, é aquele caso que o pessoal usa muito de exemplo do carro. Eu não tinha determinado carro, quando eu comprei, todo mundo tem aquele carro agora, né? O que é isso? Aquele carro passou a ser importante, então ele entra na sua percepção periférica e de tudo que você pode imaginar de percepção daquele carro novo. Quando a gente começa a aplicar auto-hipnose, a gente vai criar sugestões. Vocês vão aprender a criar sugestões aí, né? E essas sugestões começam a dar um recado para essa estrutura interna nossa de que isso é importante. Isso é importante. Quando isso passa a ser importante, seja o que for isso, né? Isso pode ser parar de fumar, emagrecer, esquecer o namorado, a gente faz auto-hipnose para esquecer o namorado, uma série de coisas. Então, quando isso passa a ser importante, você passa a ter a conexão interna de que você tem que perceber isso e trabalhar em cima disso, você começa a criar as condições necessárias, internas, fisiológicas, para que aquilo, de fato, possa mudar na sua vida, para que você possa criar novos circuitos. Então é fundamental, além da prática do hábito em si, além da prática do novo comportamento, você fazer a auto-hipnose reforçando essa estrutura de importância interna. Então, com a auto-hipnose, você vai conseguir fortalecer essa neuroplasticidade, vai conseguir criar essa neuroplasticidade a partir do momento que você vai ter facilidade para executar essas novas ações, para executar estes novos hábitos. E não só esses hábitos de forma geral, mas também a própria prática de auto-hipnose. No vídeo passado, eu falei para vocês que, com o tempo, vocês vão conseguir acessar esse estado de maneira quase que instantânea. Inicialmente, vocês vão fazer uso de um ritual. Inicialmente, vocês vão fazer uso das técnicas que a gente vai ensinar para vocês. Com o tempo, você vai ensinar a mente a entrar nesse estado por querer entrar. Porque hoje em dia, se você quer levantar sua mão, como é que você faz? Você levanta a mão. Se você quer abrir a boca, você abre a boca. É fácil isso, é só querer que isso acontece. Porque você não tem mais que pensar em como fazer essa ação. Já é um caminho que está trilhado, já é uma via que está trilhada aqui dentro, que já está registrada. E é isso que vocês vão fazer com a auto-hipnose. Da mesma forma que prática gera essa neuroplasticidade, a prática de hipnose também faz a mesma coisa. Então isso aqui não é um conteúdo para que vocês assistam, achem legal, pratiquem uma vez e falem, eu acho que eu não sou tão bom nisso. Isso aqui demanda prática. Prática vai levar à perfeição. Mas quando eu falo prática, não é aquela coisa também, vou passar o resto da minha vida fazendo isso. De maneira alguma. Um tempinho fazendo isso, se você passar ali, vamos colocar 10 minutos por dia, ao longo ali de 20 dias, você já está mandando super bem. Você já criou essas redes aí para poder acessar esse estado só por querer acessar. Então é prática, né? Eu sei que inicialmente demanda um pouquinho de atenção, demanda um pouquinho de concentração, de motivação, mas no fim das contas vale a pena. É que nem o meu baralho lá. Nas primeiras vezes eu ficava desesperado, caía tudo no chão, mas depois começou a ser natural. Gente, com a auto-hipnose, é muito importante falar isso, frisar isso, Gui, porque é o seguinte, a gente acha primeiro que não está acontecendo nada, e depois a gente acha que é muito difícil ficar 10 minutos ali, mas com o tempo, com a prática, essa dificuldade some e os benefícios ficam. Então a dificuldade vai embora, mas o benefício de se aplicar isso diariamente fica. Então a gente faz isso hoje diariamente, é comum a gente fazer. Às vezes, vou tomar uma injeção, por exemplo, uma injeção que é dolorida. Cara, ali é um segundo para fazer o controle da dor da injeção. Cara, olha o benefício disso em outras coisas. Agora, se eu não praticasse isso diariamente, não adiantava eu saber a técnica e chegar lá na hora e tentar fazer uma auto-hipnose.
Por isso que é importante a constância e a prática para que você tenha os efeitos necessários de controle da sua própria estrutura na hora certa. Exatamente. Né? E, gente, o Robert, apresentei aqui no comecinho do vídeo, mas ele vai estar com a gente ao longo do curso. Então, todas essas questões que vão para um lado aí da neurofisiologia, todas essas questões que vão ser um pouco mais, muitas vezes, vamos colocar técnicas demais, o Robert vai estar aqui para poder falar sobre isso. Eu vou passar para vocês toda a prática, vou passar para vocês um conteúdo um pouquinho mais leve. Quando a gente tiver que entrar nessas questões mais técnicas, o Robert vai estar aqui para poder conversar com vocês, tá bom? Então, muito obrigado por ter acompanhado a gente nessa discussão. E aí, você gostou do formato, desse formato não de aula, mas de uma conversa, quase que um bate-papo, uma entrevista? Se você gostou, coloca aí nos comentários. A gente pode fazer mais encontros como esse, como conteúdo adicional que vai entrando aí no curso para vocês. E o Robert, ele continua aqui já na próxima aula. Próxima aula ele vai falar sobre a estrutura da mudança. A gente já entendeu que essa neuroplasticidade vai mudar hábitos, vai mudar comportamentos, mas o porquê que a auto-hipnose funciona? O porquê que a auto-hipnose faz com que a pessoa mude? E como funciona toda essa mudança? Próxima aula, quem está aqui com vocês? Robert Rezende, e a gente se vê logo mais. Até lá.